Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa live da hora do almoço. Vamos conversar sobre muitas coisas por aqui, sobre os nossos corpos, né? Sobre a nossa vida. Hoje eu tenho uma convidada incrível, que é a doutora Mayla. A doutora Mayla, que é CF também, de São Paulo. Vai vir conversar com a gente hoje sobre o corpinho. Mas enquanto ela não chega, vamos trazer algumas consciências aqui, vamos convidar as pessoas, né, para quem puder vir conversar com a gente também. Vou sair convidando a galera aqui, quem está ao vivo, para participar conosco sobre os nossos. É possível. Maila, eu acho que você não terminou de almoçar ainda, né, amiga? Maila está no consultório, gente, tá uma loucura para ela. E ela, numa pausa aqui do dia frenético, a minha internet está ruim. Pausa devido. Oi! Qual que eu aceito? Maia Digital ou Maia? Oiê! Conseguiu almoçar, seu corpinho? Consegui engolir. Maila. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Eu também não falei pra minha mãe, deixa a comida aí, que daqui a pouco você ficou escura. Ah, apareceu aqui? Apareceu. Tô te Ah, vendo. pôs um filtrinho, né, gente? Quer dizer, então, que eu vou ficar com esses furúnculos na cara e assim, ó, parecendo a Es- Giovana. Escolhas. Põe aí um filtrinho. Oi, Cíntia! Make-up, olha lá. Pôs uma make-up em homenagem a Cíntia. Sinha, Sinha. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito feliz em receber você aqui no meu Instagram. E Ai, hoje, qual que é o amei nosso. o seu fundo aí. Eu quis inaugurar esse fundo com você, amiga. Olha só. Ah, Olha, que bonito. agora é assim. É assim, né? Não sei fazer. Oi, Gi! E como que é o tema? Clareza. Não. Como que é mesmo? Leveza. Leveza no corpo, clareza na vida. Com Heloísa e Maila. E a gente vai estar falando. Você já contou para o pessoal que a gente vai falar aqui? Não, não, eu estava esperando você, eu ia começar, mas eu falei, acho que a Maila, eu vou contar uma piada, depois ela entra, mas aí você entrou, Já amiga. Você não consegue. entrei. Nós estamos assim super empolgadas, porque a gente vai falar sobre processos corporais que a gente ama, nosso corpinho ama. A Elo, assim, sou fã de carteirinha, né? Da Elo, como que ela traz os processos corporais, né? Com tanta clareza e né, intensidade de mudança. E uma honra estar com a Elo aqui em São Paulo. Uhul, consegui trazer. Mais Foi, de se encontrar, né, Maila, do é, que falar só uma coisa. não, já tem há mais de 6 meses, acho que quase um ano que eu queria trazer Verdade. o Corrigindo a Visão aqui, Uhum. né? E, inclusive, vamos falar sobre isso também, né? E o Realidades Sexuais Passadas, um processo super potente também, né? Conversar sobre eles também, explicar para o pessoal, né? Que muita gente não conhece os processos corporais, né? Você conheceu depois, Mar, na sua história? Você conheceu barras? Eu conheci Barras, daí eu fui, daí deu um espaço de tempo, né? Depois que eu fiz a minha classe de Barras, mais de um ano. E aí eu fui fazer o fundamento. No fundamento que eu conheci os processos corporais, que na época era o Big Five, que fazia só do fundamento, só tinha o Big Five, e agora a gente tem o Big Five e o HDSS, né? A parte da imunidade. E nesse inteirinho do fundamento teve a Sinfonia de Possibilidades, uma experimentação, e depois teve uma classe de 3 dias de corpos. Que foi onde nós conhecemos.
Isso, e daí foi aí que eu conheci. Então, eu conheci os processos corporais dentro da classe de três Aí dias de corpos. você é muito metida, né? Nossa, a pessoa não conheceu pelo workshop, a pessoa já conheceu nos corpos, dá licença. E para você, como foi? Me conta, eu quero saber sua trajetória com corpos, que é tão linda, assim, a conexão que você tem com os corpos, né? Eu tenho essa conexão com os corpos pela escolha da minha profissão, né? Por ser pediatra. Então, eu já tinha essa conexão com corpos, né? Pela escolha da pediatria. Então, desculpa, acho que te cortei. Imagina. A minha conexão com os corpos começou com o teatro, né? Porque assim, como em cena, durante os nossos ensaios, enfim, a gente sempre teve uma conexão com o corpo. Porque aquele corpo ia dar vida a um personagem, né? Então a gente tinha que estar Uhum. muito assim ligado à maneira que a gente ia falar, à maneira que você ia andar em cena, como que o seu personagem ia andar, como que ele ia falar. Então essa comunicação com o corpo começou com o teatro. Então, eu acho que a gente aprende no teatro a se comunicar com o corpo, né? Porque a Verdade. gente tem que ir mudando o corpo, mas é uma conexão diferente. Então, Uhum. tinha o contato, tinha a questão de não ter o pudor do corpo, toda essa coisa que o ator já tem, né? Essa liberdade com o corpo. Então, começou aí. Eu conheci primeiro as barras, e aí depois eu fui fazendo o processo corporal, workshop, Uhum. que nem a gente vai fazer. Ah, que legal. O primeiro processo, eu acho que foi MTVSS. Ah, Acho que foi, legal. né? Que meu Super potente. escolheu. E aí depois eu fui fazendo outros, fui fazendo Corrigindo a Visão, Soma Zero de Trauma, Rippets. Nossa, fui fazendo. Uhum. Tipo, eu falava o nome, eu falava, nossa, eu não tenho esse, eu quero fazer. Isso aqui, sabe? Ah, que legal. E, e a classe 3 dias de corpos, ela veio um ano depois. Por isso que eu falo que você é metida, né? Porque você já começou e já foi direto para uma. Inclusive, eu e a Juanita fizemos juntas a nossa primeira classe. Eu lembro em São Paulo, na época. Foi um acontecimento, assim. Eu lembro que a gente saiu de lá, assim, a gente não sabia nem quem era a gente, sabe? Assim, foi muito legal. Que legal. Foi, Você falou, né, que a primeira classe foi uma mudança muito grande, né, para você. Para vocês duas, né, na verdade. sim. A gente chegou, assim, assim, sempre o meu impacto era... Eu fazia as coisas no final de semana, e chegava na segunda-feira, eu tinha que estar no banco, né? Uhum. Meu corpo nem atualizava e eu já tinha que a rotina louca do banco, assim como você, né? Tipo, apesar que você é meio doutora Helena, na segunda-feira você não. Mas eu não, mas A segunda-feira gente, eu tinha que. as pessoas estão assistindo a live, vocês têm que acompanhar bastante a gente. Bastante. No mínimo, vocês vão dar risada com a gente. Como pode melhorar, né? Uau, como pode ser mais divertido. Imagina, eu, Elo e você. E seu corpo? Eu, Elô, corpo, como seria, né? É. Olá, Mar. Oiê. E assim, eu com a Mar, assim, a gente realmente se conheceu numa classe de corpos, ou seja, nossos corpos já se conectaram. Não, e foi muito maluco, né? Porque Voltando. a minha dupla era a Tatá, né? Eu tava chegando em Axis, eu não sabia, né, quem era a Tatá. E eu achava assim, as pessoas tiram. Ah, Neto, bonito cenário, Lô. Você que fez. Ah. O Rodrigo Hilbert de Limeira. Você viu? E aí eu era a dupla da Tatá e a Tatá ia dar uma classe. Então ela já tinha avisado para mim, olha, no último dia eu vou ter que dar uma classe, então eu não vou estar com você. Ah, tudo bem. Uhum. Aí quando foi no último dia, daí eu fui e falei, ó, eu tô sem dupla, né? E daí a Bianca, a Elo era a dupla da Bianca. A Bianca falou assim, eu tenho que fazer umas coisas mesmo, né, burocráticas aqui. Então fica com a minha dupla, fica com a Elo. E Só, daí os nossos corpinhos só que se conectaram ali, né? E daí de lá a gente já não se separou a gente foi mais. outras classes de corpos. É. Exatamente.
E assim, foi bem legal que daí assim, quando eu conheci a Mayla, eu falei, Mayla, você tá com uma pessoa famosa. Daí ela, eu sabia? Porque, tipo, foi tão natural, né, pra você, né? Tipo assim, fazer os corpos, você não tinha nenhuma significância, Não achei bem tinha legal. ponto de vista. E era É. muito novo pra você, né, na época, eu Aham. lembro, pra todos É. os processos. E, E, e são. e daí e daí o contato que eu tive com processos separados foi com você. Porque, na verdade, né, eu escolhi fazer a classe de facelift com você, né? Então, foi o primeiro, né? O facelift é um processo corporal também, né? Ele tem um treinamento diferenciado, mas ele é um processo corporal também. E eu escolhi fazer o facelift com a Elo em Limeira. Então, eu saí de São Paulo para ir para Limeira, porque, né, a Elo, ela realmente ela tem uma forma de trazer as ferramentas tanto com tanta autoridade, né? Porque há quanto tempo que ela usufrui e né, faz as classes de processos corporais, como por esse seu lado do teatro, né? Então que você traz isso também com muita leveza, diversão, né? E também com essa pitada, né, teatral que acaba deixando a gente, né, assim, envolvido. E quando a gente sabe que a gente aprende mais quando a gente, né, tá envolvido no processo. E eu percebo, assim, o quanto que você traz de mudanças. Os processos corporais do Access, eles trazem muita mudança, né, para a vida das pessoas. Sim. E eu percebo o quanto que você consegue impactar e trazer essa mudança ainda com mais intensidade por toda essa forma que você, né, traz os processos corporais, com tanta, né, clareza, propriedade e diversão, né? E assim, gente, para quem não conhece os processos corporais, né, muita gente, mas só conhece o que é barras. E Uhum. eu vejo às vezes muito inseguro, né? Tipo assim, eu fiz a classe de base, eu não sei fazer, eu tenho que aprender, eu tenho que treinar. E assim, eu vejo que os alunos meus que participam dos processos corporais, eles se empoderam muito, se apropriam do seu saber. Uhum. Acontece numa classe de corpos, né? Você vai começar a criar essa habilidade de cura com os corpos, com as suas mãos, né? Receber, você coloca o seu corpinho no estado de receber, que é uma coisa bem difícil nessa realidade, né? A Uhum. gente receber. E também melhora muito a sua confiança com os processos corporais. Você sente isso também, Mar? Eu percebo, assim, que sempre quando. O que eu percebo? Eu sou uma pessoa bastante mental. Uhum. Então, sempre quando eu tô muito no mental, tudo fica mais difícil, mais complicado, né? Então, o oposto de facilidade, alegria e glória. Sim. E é o meu corpo que me traz realmente para a presença, né? Então, o meu corpo, ele me tira das historinhas, o meu corpo, ele me traz facilidade, alegria e glória, o meu corpo, ele mostra para mim o que é verdadeiro para mim e não o que é verdadeiro, né, que eu tô captando das outras pessoas. Então, eu percebo realmente que o processo corporal é aquilo que me devolve a presença, que me traz mais, assim, clareza, objetividade, fluidez, Uhum. né? Então, eu percebo que isso é que o processo corporal faz. Cada processo corporal, apesar de ser assim, né, um toque de mãos no corpo, né, é impressionante como cada processo corporal a gente percebe que tem uma energia diferente, faz uma transformação diferente, né? Como um medicamento, é todo líquido ou tudo comprimido, mas dentro daquele comprimidinho tem coisas diferentes, ações diferentes, né? Mesmo a homeopatia são as bolinhas de açúcar, só que o que tá ali dentro vai ter uma ação diferente. Eu percebo que essa é a ação também do processo corporal. Sim. Com certeza. Cada processo ele é único e assim, qual que é a diferença de você fazer a classe 3D de corpos, né, para fazer os workshops? Uma, que para o processo corporal não tem pré-requisito. Para uma classe 3D de corpos, você já vai ter acontecido uma classe avançada chamada o fundamento, né? E aí você acessa 3D de corpos. Com daí Barras, fundamento e trechos de corpos. Então, é uma maneira que o Gary, né, que é o criador do Axis, permite que você experiencie isso num workshop separado, sem ter nenhuma classe, por um valor bem pequeno em relação a outras classes do Axis, né, que é uma experiência incrível com o corpo, e você aprende a se auto-aplicar também, isso é muito legal.
Você Uhum. não é só lá fazer, ah, mas eu não atendo, eu não sou terapeuta, eu não quero. Para de ser louca. A Mayla é médica e eu sou ex-bancária. Também não trabalhava com isso. Agora sim, e a Mayla também. O que pode acontecer é isso, né, Mara? A gente vira uma nova fonte. Mas você não precisa, assim, trabalhar com isso. Você pode aprender para se auto-aplicar, para fazer nos seus amigos, Familiares, nas nas, crianças, nos nos seus animais. filhos, nos animais. Exatamente. E então, assim, como a Má falou, cada processo é único e cada um é como se fossem as bolinhas da homeopatia, né? Cada misturinha vai atuar em algum, desbloquear alguma coisa que você bloqueou no seu corpo. E daí a gente pensou em quais processos iriam contribuir com São Paulo, com os corpos e com a gente, né? Porque também Sim, porque a gente também se inclui, faz parte do processo de aprender a receber, né? primeiro a gente pensou na gente, porque a gente não é besta. Depois a gente pensou em vocês, depois a gente pensou em São Paulo. Mas é nessa ordem. Então, assim, o primeiro processo que a gente gostaria que explicar para vocês é o processo de corrigindo a visão. O que é isso, Maila? Será que é um oftalmo? Será que é um exame? Na verdade, gente, o processo do corrigindo a visão são 14 energias, né, que a gente atua sobre o olho mesmo, né, sobre aquilo. Então, ele tem muita eficácia na parte dos seios nasais, sinusite, todos os tipos de ite, né? Rinite, sinusite, otite, até ouvido. Exatamente. Então, você trabalha com toda essa região. E também é muito legal para liberações até espirituais. Então, assim, se você é uma pessoa que já tem uma certa habilidade psíquica, você vai o quê? Escancarar isso. Como pode? Eu não quero ver! Eu quero ver. Toma, começa a... Então, acontece isso, né? De repente você começa a enxergar que você está sendo besta, que você... Várias... Então, E também na parte estrutural do olho, né? exato. Que até a experiência que eu tenho é essa, né? Com a parte, né, estrutural do Conta olho. pra gente, doutora Maila, o que é É. o zóio da sua... Inclusive, a minha irmã foi. A gente escolheu a data, a sequência foi a gente, a minha irmã. Ai. Então, o que é que eu percebo, né? Assim, então, eu já percebia que o corpo, né? A doença é o corpo gritando, Sim. certo? Então, a doença ela vem para trazer para gente alguma clareza, alguma consciência, né? Então, o corpo ele está conversando com a gente de alguma Sim. forma. Ele vai lá nos sussurros, depois ele vai falando mais alto, até que chega lá a Até doença. chega o furúnculo. É isso, o furúnculo. Eterno, furúnculo eterno. Você não ouve, né? Então, você não ouve, ele continua Por isso que ali. eu preciso, Maila, do Sim, corrigir a visão. corrigindo a visão. E o quanto que a gente não quer enxergar tantas coisas, Uhum. né? Então, por exemplo, eu sou míope, bem míope desde criança. Não sabia. É, meu olho é meramente decorativo. Não, e eu sou bem míope desde criança, mas eu uso lente agora full time, né? Uhum. Tanto que Elô nem sabia lá. Não sabia. E isso está vinculado realmente ao tanto de coisas que eu escolhi não ver, escolhi não ver a maldade no mundo, escolhi não ver a maldade nas pessoas, escolhi não ver, né, muitas coisas na minha vida. E eu corrigindo a visão, aí você fala assim, né, por exemplo, isso, então agora eu vou enxergar a maldade do mundo, agora eu vou enxergar quem está me enganando, me traindo, agora eu vou enxergar espírito, né, entidades. Faz Né? Não quero, né? Mas essa coisa, assim, o enxergar, né, com consciência, ele te traz leveza na vida, uhum. né? Então, isso que eu acho, assim, que é um grande presente desse processo do Corrigindo a Visão, porque ele vai
fazer alterações, né, em questões estruturais, mas por que eu percebo, né, que ele faz essas alterações estruturais? Porque isso está baseado no que seu corpo quer te comunicar. Então, seu corpo está tentando te comunicar aquilo e você não está querendo ver, não está querendo ouvir, não está querendo nem sentir o cheiro daquilo. Sim. Você entendeu? Né? Nem perceber o cheirinho daquilo. Então, quando você ativa esse processo de trazer mais clareza e mais né, consciência com o Corrigindo a Visão, você vai receber aquilo da forma que aquilo é. E você vai estar conseguindo estar presente com aquilo, com consciência, com clareza, para que aquilo não te agrida, para que aquilo não vá te ferir e para que você saiba lidar com aquilo, para você também não ficar à mercê daquilo, né? Porque assim, tem um leão na minha frente, não quero ver, não quero ver, vai adiantar? O leão vai embora? Não, parte, foi comida, entendeu? Ou seja, é o processo para você deixar de ser besta. Isso. Porque assim, realmente é o que você falou. As pessoas que fizeram o processo corporal comigo do Corrigindo a Visão falaram assim: nossa, Elô, parece que antes eu não enxergava as coisas, sabe? Parece que isso não fazia parte da minha realidade. E agora eu mudei tudo. Mudei o meu ciclo de amigos. Eu mudei o que eu não conseguia enxergar mesmo. Então ele vai atuar, que nem a Má falou, na parte física mesmo, para melhorar as doenças, né, oculares, mas também na parte assim do que você não está disposta a ver, sabe? Tipo, o que eu escolhi aqui diferente? E acontece mesmo. Eu tive um caso de uma cliente que eu atendi. Não conta o caso, né? Depois eu conto. Vou contar um caso para você. Eu tive um caso de uma menina que eu atendia, que ela pegou uma bactéria que corroeu a córnea dela, né? E aí começou, era nesse espaço ainda, não tinha nem meu espaço, era nessa sala aqui que eu atendia ela. Eu atendi ela com barras e aí atendi com Corrigindo a Visão. E ela não conseguia receber que ela tinha recebido essa córnea e ela não estava sendo grata pela essa córnea. Porque alguém morreu, né, minha filha, para dar a córnea para ela, você concorda? E aí, com o Corrigindo a Visão, ficou muito mais leve ela ser grata por aquilo que o corpo dela tinha recebido, sabe? Então, ele atua tanto na parte física quanto também na parte espiritual, parte de crenças. Então, assim, qual zóio, qual olhos que você está enxergando? A sua realidade financeira, o seu relacionamento, as suas amizades, o seu trabalho. Será que é com o olho da sua família? Será que é o olho da Mayla? Será que é com o olho de quem? Da sociedade? Então, isso que o Corrigindo a Visão faz. É como se tirasse um véu e aí você conseguisse enxergar a sua própria realidade, o que funciona para você. Esse é meu feedback, assim, do processo. E até, assim, coisas que... como que você se enxerga. Sim. Né? Porque o quanto que, às vezes, você não ter sucesso em alguma coisa vem de você não olhar para si, não reconhecer o seu potencial, quem você é, ou de você não olhar para o seu negócio, né? Então, como assim, você sempre acaba olhando para o negócio do outro, né? E acaba não olhando para o seu negócio. Então, eu acho que o Corrigindo a Visão, ele traz essas mudanças profundas, tanto físicas, porque, na verdade, o físico vem de lá, né, do você não tá querendo olhar e o corpinho só faz o que você tá pedindo, né? Até a Ju estava falando aqui que usa óculos para longe e ultimamente tem percebido dificuldade de ver de perto, fora os zumbidos no ouvido e a rinite que acompanha, né? Então, assim, tem a questão médica, né? Tá ficando mais velha, mas a Ju não chegou na idade ainda, Ju. De não enxergar de perto, ainda não tá na idade, né? Então, o que é que ela não tá querendo ver? Né? O que é que ela não tá querendo ouvir, né? Então, só que se a gente for para terapia, a gente vai ficar lá anos para resolver isso. Não, eu faço terapia também, tá, gente? Não tô uma coisa não invalida a outra, assim como não invalida a medicina, né? Mas o que é que você pode fazer de mudança no seu corpo, né? Ou de ampliar sua consciência para que isso tudo se resolva com mais facilidade. Então, o meu processo, né, do Corrigindo a Visão foi a minha mãe, ela teve um descolamento de retina. E
uma questão assim, que traz são muitas cirurgias, é um processo bem delicado. E eu apliquei nela o Corrigindo a Visão, e a recuperação está sendo, né, assim, muito mais leve e fácil do que o que se pode esperar disso. Sim. E foi interessante porque enquanto eu estava aplicando nela, ela tem uma filha que na época estava com 5 anos, Uhum. né? E eu estava aplicando e a Pietra chegou e falou assim, Tia Mara, o que você está fazendo? Né? Eu falei assim, tô fazendo um processo. Ela, eu posso fazer também? Ah, Né? E daí ela pediu para fazer, e eu, né, moro em outra cidade, e falei assim, então, Pietra, você faz aqui na mamãe. Então, isso que também tem a questão dos processos corporais de Axis, né? Então, até a Ju estava recebendo, ela mandou uma foto, ela fez um processo corporal comigo lá em Sorocaba, e ela mandou uma foto da filha dela aplicando. A filha dela estava na classe, mas da filha dela aplicando nela. Então, assim, né, ter as crianças na classe ou você ensinar para as crianças, isso também você pode fazer com que seus filhos também apliquem em você e você aplique nos seus filhos, né? Então, muito legal. que presente que é, né? Você poder estar presenteando e recebendo e a criança já crescer com essas ferramentas, né? De mudança e para que vá já tirando os véus que vão sendo colocados com o passar da vida, né? A criança enxerga as coisas mais claramente, né? E daí, com o passar da vida, a gente vai colocando esses véus, né? Para tentar não enxergar. E até essa questão da minha irmã tinha umas questões, né? Que realmente ela não queria ver, que estavam acontecendo na vida dela quando ela teve o descolamento de retina, né? E eram situações que ela não estava querendo ver e que fazendo o processo também ela foi tendo clareza dessas questões e com consciência ela conseguiu se desvencilhar disso de uma forma leve, Acho que né? até o que não deve, sabe? Literalmente, assim. Ó, a Ju colocou traz para Sorocaba. Eu sei que você mora num país, não é nenhuma cidade. Mas, Ju, como seria você vir para São Paulo nessa classe, nessa criação? Faz um ano que nós estamos combinando, a gente está muito empolgado, Mas, tá? e receber dessa duplinha vai ser Vai ser. diferente. Eu sei que você mora num país, É, entendeu? é que a Ju ela mora em Boituva, mas Ah, perto de Sorocaba. Mas o que Ju, mais eu vamos preciso? falar. Vem para São Paulo, conhecer o consultório de São Paulo que você não conhece, passear na cidade. Paulzinha, você também, ó, pode vir no Corrigindo a Visão comigo com a Maila, sábado. E outra coisa também, assim, que eu faço uma experiência com o pessoal durante a classe, quem fez a classe comigo e conhece, né? Eu faço alguns exercícios de visão remota, né? Que é realmente a gente treinar o nosso olhar para não enxergando para ver as coisas depois do processo. Então é bem legal. A gente, Muito legal. mas a Maila já participou, né, do exercício e por isso que ela falou: vem, traz o Corrigindo a Visão, traz o Corrigindo a Visão. Pra gente poder brincar com isso, porque a gente gosta de brincar, né, Maila? Então, eu não vou entregar aqui, não faz parte do processo, mas é uma experiência que eu faço que os participantes tenham durante a classe. A Thalinda fez comigo no Rio de Janeiro e é muito legal, sabe? As pessoas acabam reconhecendo As as habilidades. habilidades. E depois fica muito mais fácil depois para colocar no corpo também. Porque a gente fala assim, corrigindo a visão é sobre os olhos, mas assim, o processo você pode fazer em qualquer lugar do corpo. Às Uhum. vezes o seu joelho está com problema, você pode fazer o corrigindo a visão lá, né? Ah, eu tô com chulé. Pode fazer lá também. Um furúnculo. Pode. Então, não tem limites para o processo corporal. Processo corporal. O Gary, ele coloca, né? A gente fez a classe em Houston, né, com o Gary, e ele coloca, assim, sempre pergunte para o corpo, né? Pergunte para o corpo. E a localização das mãos para chamar o processo, ela é uma sugestão, Isso. né? E que ele fala para você perguntar para o corpo qual a energia que se requer. É. Ele fala que a única coisa que você precisa ter recebido pelo menos uma vez No, naquela no posição local, né? para o seu corpo reconhecer aquela energia, porque é o que eu falei, né? Então, assim, é como lá a homeopatia, né? Você colocar na bolinha a silícia, você colocar na bolinha o epar-sulfur, vai ter ações completamente diferentes e vai parecer uma bolinha de açúcar, né?
mais o corpo reconhece, né? Então, quer saber mais, Thalina, sobre como assim? Vem para a Ah, classe. participou comigo e do Rio de Janeiro. Tá, você está querendo dizer sobre a posição. É isso exatamente que a Mayla falou. Existe o local indicado, mas você pode fazer qualquer processo que você aprendeu comigo, que foram poucos. Catarina, são Muitos, né? todas as minhas classes, lá no Rio de Janeiro, todas as edições. Você pode fazer em qualquer lugar que o corpo estiver demandando de você, entendeu? Não necessariamente sobre o olho ou na orelha, pode fazer em qualquer lugar do corpo. Isso Fácil. é Sempre faça perguntas, né? Assim, sempre pergunta para o corpo. exato. E também, eu vou, mas não agora. Ah, que Ah, Thalina, feminina. uma outra coisa também é com os animais, né? Então, na classe, o Gary comenta o quê? Que a gente tem muito ponto de vista sobre o que os animais podem ver ou não, né? Então, esse processo também é indicado para catarata em animais. Você sabia? Sabia? Sabia. Bia. E tem uma amiga minha que ela teve uma experiência, a Rê, que um gato arranhou o olho do outro gato. E aí ficou, sabe, tipo assim, quando vira, assim, ó, o negócio. E ela falou, meu, ferrou, vou ter que passar com esse gato com cirurgia. Aí ela conversou com o gato e falou assim, olha só, vamos resolver isso daqui, eu não tô no momento que eu posso gastar com você. Então, assim, vamos lá, o que mais é possível. E ela fez o Corrigindo a Visão, acho que durante uns 5 dias, mais ou menos. E o que aconteceu? Zerou o olhinho do gato. Não precisou passar por cirurgia. Tô falando que você tem que substituir, mas assim, né? Olha só. Ela economizou e o gato regenerou a parte do olho, né? E até assim, essa questão de processos corporais em animais é uma coisa, né? É uma coisa que é super. Nas classes de animais tem muitos processos corporais e eles recebem muito bem. E o que eu acho que é interessante, assim como, por exemplo, na homeopatia, quando você faz homeopatia em animais ou até implantação, você tem resultado. Então, isso acaba tirando aquele efeito placebo, né? De tipo assim, só funciona porque você acreditou, né? A planta e o animal não tem o acreditar ou não acreditar, né? Então, é uma forma da gente ver que o processo realmente, né, faz essas transformações, Eu não fiz né? em plantinha, mas tem gente que é praticante que já fez e teve resultado também com orquídea, com, né? Porque é biologia vegetal, mas também, né? Inclui aí todos os reinos. E então, assim, o Corrigindo a Visão é sobre isso, tá, gente? Então, assim, é uma experiência incrível, um processo É um processo incrível e praticante. Se você é terapeuta e atende, você vai ter muito mais resultado usando de repente ou antes da sessão ou depois da sessão das barras, porque vai fazer o seu cliente, tipo, meu, começar a enxergar, sabe, as coisas. Então é um processo que abre demais. E outra coisa que ele faz, você sabia? Faz você lembrar dos sonhos, Má. Ai, você falou isso. Só que eu não tive experiência. Porque eu, gente, eu lembro zero de sonho, zero. Outro dia eu lembrei de um sonho, mas assim, tipo, lembrar de sonho Sonhos, né? e eu já fiz, por exemplo, terapia que a terapeuta pegou e falou assim: anota seus sonhos. Eu fui não anotar nada, Carana ficou em branco. Agora, a Heloísa tem experiências com sonhos incríveis, né, Elo? Assim, essa parte, o Corrigindo a Visão foi um dos processos que eu mais ministrei. Não sei por quê, acho que era alguma coisa que eu tinha que enxergar mesmo, entendeu? Mas assim, eu acho que, sem brincadeira, acho que eu devo ter dado mais de 40 ou 50 classes de Corrigindo a Visão. Uau. Tempo, assim. E porque, tipo, é um processo que eu gosto, né, de brincar, e acho que eu precisava enxergar. E o ano passado, o que aconteceu? Eu não saía muito de Limeira, eu só dava processos aqui em Limeira e tal. Daí eu falei assim, cara, eu quero escolher diferente, né? Aí eu falei assim, eu vou dar o meu primeiro processo, e o processo que eu mais gosto em São Paulo. E aí eu fiz uma classe em São Paulo, foram poucas pessoas, porque eu não conhecia muita gente aí. E aí, o que aconteceu ano passado, Marlon? Muitas viagens, né? Muitas Muitas. viagens internacionais e E eu falei assim, não, eu quero que esse processo abra
o que eu não estou disposta a enxergar do meu negócio. E aí abriu, e aí foram mais de 5 viagens internacionais, foram classes em vários lugares, vários estados. E então eu tenho assim, uma coisa especial sobre esse processo e fico muito feliz e honrada em dividir o palco com a senhora. Como pode ser mais divertido com vocês aqui, quem vem? Estou falando que vai ser um processo bombástico de São Paulo. Eu acho que não vai caber na clínica da Maia, mas Ela tudo bem. tá, talvez não caiba aqui. Não vai Mas aí vai ser divertido também. caber. A gente leva. Ou seja, vai ser em São Paulo. Então, assim, por enquanto tá lá no consultório, mas assim, ultrapassando a quantidade, a gente vai ter que mudar de lugar. Acho que na região, né, Mágica? A gente vai estar aqui perto. Mas enfim. E o segundo processo incrível Realizações sexuais passadas. então, até não é só realidades, não são só as sexuais, são os Pensa. pensamentos passados também. Isso é muito bom. Quem não fica, né, com uma coisinha do ex? Quem não fica com uma coisinha, né? Não é? Esse processo, assim, eu fiz ele ficar famoso, porque eu falo que eu fiz ele ficar famoso, porque, assim, era um processo que ninguém olhava muito, assim, o pessoal que dava processo, eu não via falar. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar esse processo aqui, vou fazer, deixar ele famoso. E comecei a abrir classes dele. E aí, o que eu percebi? Porque assim, é muito sobre a gente perceber, né, o que é criado sobre energia. Facilitando muitas classes de processo corporal do realidades, pensamentos, sentimentos passados, que vem uma energia, Má? Vem bastante coisa de abuso, tá? Inclusive, a gente vai estar com uma facilitadora que tem o abraço do abuso, olha só que presente. Maila, eu não tenho, Maila vai dar um abraço. Então vem muito essa energia de abuso sexual, vem essa questão assim do sentimento passado, da questão de não conseguir tirar aquela coisa do coração, sabe? A pessoa fica com aquela mágoa de amizades, de relacionamento. É um processo que vai acolher isso. E também observo muito a questão do libido, a questão da frigidez e todas essas questões relacionadas à parte sexual mesmo. Essa questão, até eu falei para Elo, né? A gente estava fazendo a conexão com as classes, né? E vendo a energia que era requerida. E o Corrigindo a Visão foi o que trouxe, né? A gente fazer esse combo. E quando a gente foi escolher o outro processo, né? A gente veio a energia do Realidades Sexuais Passadas. E eu falei, Elo, eu não faria esse processo sozinha, né? Então, olha só assim, o quanto que a gente traz, né, de tabus, o quanto que a gente traz de também não querer ver, né, e até assim a ordem que a gente colocou, né, primeiro a gente vai corrigir a visão, né, e depois a gente vai para realidades sexuais, realidades e pensamentos sexuais passados. O quanto que isso vai ser um processo super bonito que vai estar acontecendo nesse final de semana. E a Elo falou logo no começo, né, do contato dela com o corpo, foi mais iniciou esse trabalho lá no teatro e ela colocou uma palavra, gente, que assim, né, quando a gente se atenta a isso, do quanto que você não tem ponto de vista com o corpo, do quanto que você acolhe o seu corpo, e isso tem a sua questão artística, que tem essa fluidez e essa presença do corpo na sua vida, que eu vejo assim, que é uma das coisas também que faz com que a gente esteja com você, a gente se sente bem, a gente se sente à vontade, porque você tem essa permissão com o seu corpo e você tem essa gentileza com os corpos, né, sem ponto de vista, que é muito lindo de ver. Legal. Até tem uma amiga nossa que queria muito ser amiga da Elo. E uma das coisas, né, que ela falou uma das primeiras vezes para Elo foi isso, assim, nossa, eu vejo é tão lindo a sua relação com o seu corpo e com os corpos. Então, assim, é um presente grandioso a gente está podendo receber, né, da energia da Elo Pinati, assim, com esse não ponto de vista, com essa realmente... Sem o pudor, sem, tipo assim, sem o pudor.
É. Eu vejo que as pessoas trancam muita coisa, tipo, desde um professor falar e julgar alguma coisa, sabe? Como aconteceu comigo com a dança, que eu já te contei. Como alguém, né, um namorado, uma mãe, alguém falar e julgar o seu corpo, quanto isso tranca? E os Uhum. processos eles estão aí para isso. E esse, assim, quantos de vocês são curadores sexuais? Uhum. O quanto de repente nessa relação você cura, você quer curar o outro. E aí esse é o momento realmente para a gente acolher o seu corpo. E também, né, quem quiser o abraço do abuso, depois combina com a Mayla. A Sol tá falando que já tá ouvindo o áudio. Nossa, Sol, é Ela, tão delicioso, ela né? O falou: áudio. Mayla linda, eu escolho o abraço do abuso com você. Venha. Com o cupom Manda. EDO10, você tem 10% de desconto. Já, né, o abraço do abuso da Mayla. Agora ela prometeu, né, gente? Agora eu vou ter que fazer. Ela queria, mas Sol ganhou 10%. amiga, que tem poucas pessoas que fazem esse abraço, entendeu? E como eu sei que você é uma pessoa legal, eu falei, eu indico, entendeu? É um espaço de muita gentileza e permissão mesmo. O abraço do abuso é muito especial mesmo, né? Quem Não tiver a é? oportunidade E acho que você vai ter muito para contribuir nessa classe de realidades por conta da sua experiência com a classe, né? Que você fez Uhum. essa classe bem Foi. intensa, né? A gente acabou de chegar dos Estados Unidos com a classe de corpos, você já foi para ela, então assim, Uhum. vai ter muito para contribuir também e ser uma classe diferente, gente. E assim, quando a gente está falando, até tem é engraçado que tenho um livro aqui, porque né, eu tenho uma visão, né, sempre da pediatria, da criança, como que a criança está incluída, né, em tudo. E o quanto que as mães se preocupam tanto com a questão de abuso com relação à criança, né? Eu até tem um livro aqui que eu tô lendo, ó, Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças. É um livro que eu indico, Legal. né? E, e é uma coisa assim, o quanto que a gente pode estar fazendo abuso com as crianças e abrindo isso, né, e trancando isso nos corpos das crianças já desde bebê. Então, como que a gente pode, né, limpando isso que a gente tem, né, dessa questão das né, realidades sexuais passadas e pensamentos né, sexuais passados, como que a gente pode limpar essa energia da gente para a gente ter mais clareza até de como que a gente pode ser mais essa energia no mundo e as crianças terem permissão de crescerem sem ter essas limitações, esses traumas, e permitirem esses abusos, mesmo já desde bebê. Então, esse livro ele fala muito sobre isso, Sim. assim, que a sexualidade ela começa lá desde o bebê intraútero, desde o bebê quando nasce. Então, né, que lindo que é a gente poder ter essa clareza com isso, limpar esse peso, essas coisas trancadas dentro da gente, e como que a gente pode também contribuir com as crianças, né, a maternidade, com as mães, né, o quanto que ter um filho também é uma questão toda que traz toda essa mudança que você falou, né, de libido, de como enxerga o corpo, das mudanças do corpo, né, do se tornar mãe. Então, né, o que a gente pode estar destrancando disso para trazer mais leveza também, né, para isso tudo, né, para as crianças, para as mães, Com certeza. né? A Sol tá perguntando dia, Má. Vai ser dia 13, é isso, A, né? Até eu me confundo. a classe de Corrigindo a Visão é no sábado, dia 12, e Realidades Sexuais Passadas no domingo, dia 13. E faz um combo aí, vem pro combo. Já corrige e depois. Mas, Exatamente. Então, assim, quem tiver a oportunidade, gente, é incrível. São dois processos, assim, queridinhos. E são processos que você não vai ver tanta gente facilitando, né? Porque você vê mais famosinhos, né? Quem que são os famosinhos? MTVSS, quem mais? Toque de vida. os de dinheiro, né? Os toques de milhas.
Então, esse, assim, a gente não abre sempre. Eu, particularmente, já dei muito corrigir na visão. Então, aqui em Limeira eu não abro tanto, porque quase todo mundo tem, assim. Só quando o pessoal me pede e quando eu vou para fora. Esse mês eu vou dar 2 classes de corrigir na visão. Uma com você e uma em Birigui Ok. também. Mas, por exemplo, realidades sexuais passadas eu só vou dar com você. E faz tempo. Minha última classe de realidade acho que foi em Portugal. Faz tempo. Então, e é um presentaço, né, ter Lopinati aqui em São Paulo, e vai ser uma honra estar dividindo o palco, né, e a gente, assim, né, a gente realmente se diverte juntas, né, Muito. e a gente trabalha bem junto. Ó, e sem julgamento, pelo amor de Deus, né? Não, se jogar, tudo bem também, gente. Não, a gente recebe Pix, mas eu com a Mayla a gente se diverte muito nesse espaço da leveza mesmo, né? Da diversão, que é o espaço que a Mayla é. Ela dá risada de tudo, gente. Eu fiz de corpos com o Brandon, olha que legal só. Então, eu também fiz com ele quando eu fiz, só. Eu também fiz com o Brandon. 3 dias de corpos com o Brandon também. Então a gente fez também Brandão. Né? Só que assim, é diferente fazer só o workshop, porque assim, é uma energia dedicada. Então a gente isso é interessante. Né? Qual que é a diferença? É muito diferente. Então, assim, 3 dias de corpos vai ter uma potência, por serem vários processos e vários corpos correndo ao mesmo tempo, né? Mas a classe do processo corporal, ela é muito mais rica, porque cada processo você vai se aprofundar nele e você vai se envolver nessa energia. Então, é uma coisa linda. Ah, Ju! A Ju, a Mayla ri muito, tem um abraço delicioso. Ela tem o abraço do abuso, minha filha. Por isso. Ela já tem essa energia que Grace... São muitos abraços que eu dei no Den. No Brandon. Até no Gary. Até o Gary eu já abracei. Tem uma amiga minha que abraçou o Gary e caiu de cama depois, viu? Eu não. Não vou abrir pra você. Eu não, era eu. Era outra amiga. Um abraço poderoso, né? Mas assim, venham se divertir com a gente. O horário das classes, tá? No dia 12, que é sábado. A gente pensou em começar 2 horas da tarde, né, Má? E até 6 horas, mais ou menos. A gente vai ter exercício prático lá, diferente do Corrigir a Visão. Você vai fazer... Sempre classes com Elopinati, é um evento, gente. Vou preparar... Eu gosto também de uma coisa diferente. Eu fiz esse Corrigir a Visão uma vez num teatro aqui dos meus amigos. Foi muito legal, legal. Pra cantar, eu recitei um poema. Uau. Vou ver se eu levo um poema pra gente. E a Poena podia ir, né, pra cantar, né? Vamos convidar ela. Podia, vamos chamar a Poema. Ela quase foi pra Sorocaba, mas não foi. Vou dar um telepático, aprendi com a Dani, por favor. Em maio estarei com você te abraçando presencialmente com outros processos corporais, né? Cada vez que vai, o pessoal, você dá esse, você dá aquele, meu Deus, vamos lá. Aí juntando tudo, a Thalina já fez um 3 dias de corpos, entendeu? Tanto... Mas assim, é uma delícia o espaço, né, que a gente tem da classe do processo corporal, é realmente um espaço de muita gentileza, muita leveza e muita mudança, né? Porque é bem intenso realmente a questão de estar, né, imersa no processo, né? E a conexão que a gente faz com esses processos em todos os tempos, em todos os lugares. Fez 3 dias de corpo que nunca fez um processo separado. Eu acho interessante isso, sabe? Então, se você tiver a oportunidade, é 10% do valor da classe, né? Tipo, bem pequeno só o valor do investimento, mas é uma vivência muito legal. E o que eu ia falar é que assim, eu faço trocas aqui no meu consultório, né? Então eu promovo trocas e eu já marquei a próxima troca
para a semana seguinte dos processos. Então, para todo mundo estar fresquinho, vem fazer o processo e vai ter o espaço para trocar. Então, primeiro quem busca um lugar para troca, né? Então, já me fala, manda aqui uma mensagem no direct, que daí a gente já te põe também no grupo de trocas. E assim, é muito legal. Quando eu comecei no Rio de Janeiro, parece que faz 5 anos, mas não foi o ano passado, né? Gente, nossa! Foi, acredita? E aí eu falei para a Dani, ela que movimentava os grupos de troca, e os cariocas só tinham processo, só barras, não tinha processo corporal. E aí a Dani me chamou só 5 vezes, né, para ir para o Rio de Janeiro no ano passado. E aí eu dei muitos processos corporais. E como a galera, tipo, embarcou, sabe? Uhum. Como o pessoal cresceu, eles fizeram muitas classes depois, muita gente foi para classe avançada, só porque movimentou o corpo, sabe? O corpo. Porque o corpo é a chave, né? É a chave. O corpo é a chave. Você é o cadeado. Você é a chave. Você é a chave. Você é o cadeado. Buquinha. Ai, pode POC. Pode, gente. Mas assim, ó, venham se divertir com a gente. Vai ser muito legal essas classes. Estou animada. A Mayla tá querendo que eu vou na quinta-feira pra gente aprontar em São Paulo. Neto, assim, o que você vai fazer? Eu falei, não interessa. Vou te dar sossego. Tô querendo saber o que eu vou fazer. Então, todos estão convidados, né? Perguntem para os seus corpinhos, né? Se expandir, bora com a gente. Fazer Bora. lindos. Está no meu e da Mayla, né? E a gente tem também um grupo que chama Festa dos Corpos. São Paulo. Festa dos Corpos em São Paulo. E daí, se você quiser mais informações, eu tenho um Spotify explicando, tem videozinho também explicando sobre o processo. Tem a gente lá para tirar dúvidas. E então vai ser bem legal. Você só me chamar no direct, chama eu ou a Mayla, né? Se você é seguidor. Eu vou colocar agora no meu grupo de criações, esse grupo, e a Mayla coloca lá no grupo dela. E aí, quem quiser participar, gente, super convidado. Depois, sim, ou eu, a Mayla, não sei quem você escolhe. Venham. Pode me chamar, porque a Mayla já vai voltar em consulta, doutora Helena. Já chegou o paciente. Então é isso, gente. Ai, vou atender. Agora vai ser Barras. Ó, que delícia. Ai, que delícia. As doutoras, né? Integrantes. Então tá bom. Má, obrigada. Beijinhos para vocês. Beijo. E se quiserem saber mais, pode mandar mensagem que a gente chegou. Oi. A gente ama falar sobre processos corporais, sobre corpos, sobre actos. Então, se você tiver dúvidas, pode mandar pra gente. E venham. Zumira, leva a gente pra França. Zumira mora na França. Je suis désolée, je ne parle pas français, je suis brésilienne. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Sumira. Sumira. Beijinhos. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. E é isso, minha gente. Assim encerramos a nossa live. Fica aqui o convite para vocês. Então, quem quiser mais informações,